quando eu me sinto segura com quem eu sou, com tudo que eu já vivi, eu posso conduzir a melhor sessão de constelação familiar que eu tenho condições de conduzir. Por quê? Porque eu deixo fluir quem eu sou, no meu lugar. Se eu faço isso, eu posso, então, ter mais autenticidade na entrega, saber mais, né, o que eu estou fazendo ali, ter mais segurança, cada vez mais segurança. A gente fica muito presa no lugar, sabe, naquele lugar de entrega, tipo, eu preciso colocar o boneco, eu preciso falar a frase de cura, eu preciso sentir, meu Deus, será que eu estou sentindo? A gente fica muito preso na teoria de tudo que a gente aprendeu, e aí a gente não se deixa levar pelo que a gente sente, pela nossa intuição. A nossa intuição faz toda a diferença no atendimento. Na verdade, a gente precisa combinar a intuição com a teoria. Então, quando a gente estuda a constelação, quando a gente entra na constelação familiar e carrega já quem nós somos, e junta com a teoria da constelação, com Bert Hellinger, com tudo que a gente estuda na constelação familiar, a gente pode ser consteladoras muito mais potentes. Então, a nossa intuição combinada com a teoria, elas nos levam muito mais longe. E é isso que a gente precisa entender. Este caminho da constelação familiar é um caminho que a gente vai percorrendo dia após dia. Então, essa semana eu conduzi algumas sessões de constelação. Foram totalmente diferentes das constelações que eu conduzi semana passada, que foram totalmente diferentes das constelações que eu conduzi semana retrasada. A Juliana que conduziu a constelação da semana passada também é diferente da Juliana que conduziu a constelação essa semana, porque várias coisas vão acontecendo comigo, eu vou aprendendo cada vez mais que eu constelo, e se eu aprendo e deixo fluir a minha intuição, eu também vou trazendo crescimento para os meus atendimentos. Eu comentei que esses temas relacionados o machismo tão impregnado na nossa sociedade, de forma que a pessoa acha normal passar a mão na bunda da mulher, passar a mão no peito, dar beijo sem consentimento, né, e acha que não vai ser punido de alguma forma, me dói muito quando as pessoas falam que a constelação familiar, ela tem esse viés de culpar a vítima, de falar que a vítima é responsável pelo que aconteceu. E aí, quando a pessoa é punida porque fez algo que a importunou, ela se sente culpada. Que mundo é esse, né? Da pessoa se sentir culpada. E ainda de alguém falar assim, não, porque a constelação fala que a culpa é dela mesmo. Não, não, não. Então, aqui eu acho que a gente tem um ponto muito importante para falar. Que a constelação familiar, ela está tratando de temas que transcendem. Quando a gente fala de temas que transcendem, eles não estão encerrados aqui na discussão racional da lei e do que é óbvio, porque para mim é óbvio, né? Tipo, a pessoa importunou a outra, o culpado é quem importunou, não quem foi importunado, né? É óbvio. A pessoa está lá, tranquila, vem alguém e passa a mão nela, a culpa é de quem passou a mão, não de quem passou a mão, não de quem teve o corpo invadido por uma mão que não queria, né? Ou teve um beijo que foi dado à força, enfim. Então é óbvio, a gente está falando da questão racional. Quando a gente entra na constelação familiar, a gente acessa um campo de informações, a gente vai além do racional. E aí, neste lugar do inconsciente, é um lugar em que a gente está curioso para entender o que está passando por trás daquilo, o que tem por trás das situações. E aí, quando você entende o que tem por trás das situações, e de novo, entende não racionalmente, você entende intuitivamente, você entende de uma outra forma que é difícil explicar, porque transcende, não é racional. Aí você pode vir a ouvir ou escutar, a conhecer uma história,
em que aquilo é uma repetição de padrão para aquela mulher, para aquela família. Você pode vir. Que triste que tantas mulheres passam por isso, passamos, né? E sabe que a gente às vezes se sinta culpada mesmo por algumas coisas que o outro fez claramente de errado. Então, quando as pessoas comentam, né, que a constelação familiar, de alguma forma, pode retraumatizar ou falar sobre que a culpada é a vítima, falta muito entendimento do que é constelação familiar. Porque a gente não está trazendo o tema que surge, a história que surge, a pessoa que vem numa sessão e fala que sofreu um abuso na infância ou na vida adulta, a pessoa que sofreu, né? A gente não vai olhar para ela e falar assim, ah, foi você que provocou. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É a tal da história, né, que às vezes a gente escuta, ah, porque ela foi estuprada porque estava usando uma roupa curta, né, que não faz o menor sentido. Isso é um pensamento, assim, do pior, né. E como eu falei, eu acho que isso me toca muito, porque eu acredito nessa falta, muitas vezes, de espaço que a mulher tem. E aí vocês podem me perguntar, né, ah, mas isso é sistêmico? Como que a gente olha para isso de um ponto de vista sistêmico, né? O machismo, por ser tão estruturado na nossa sociedade, na verdade, não é nem no Brasil, é no mundo, né, assim, a gente às vezes passa por uma maternidade, às vezes passa por uma ruptura, um casamento, enfim, um divórcio, sabe? A gente passa por muitas coisas na nossa vida e que vão deixando marcas, e que vão, e quando eu falo deixando marcas, não são marcas ruins, são marcas de crescimento. Como a gente, de maneira geral, a gente mergulha muito, a gente não vai passando por cima das coisas e vai, bom, agora tá bom, então acabou o casamento, próximo, vou casar de novo. Ah, agora tive filho, sei lá, quero outro. Não, a gente passa por mudanças profundas na nossa vida, com o nascimento de um filho, mudanças profundas no nosso corpo, mudanças profundas do nosso encontro com o nosso ser, né? Poxa, depois que eu virei mãe, eu não sei mais quem eu sou antes, né? Antes de eu ser mãe, eu era uma coisa. Agora que eu sou mãe, parece que eu sou sua mãe. Cadê a Juliana que era antes de ser mãe, sabe? A gente passa por tantas transformações. Se a gente não abraça todas essas transformações, a gente não traz todo esse potencial para a sessão de constelação. A gente não mergulha a fundo também na questão do outro, porque aí a gente vai lidando com a questão do outro assim, ah, tá bom, esse é o problema, é aquele, eu vou pegar aqui o livro e respondo desse jeito. Como eu falei, não é isso que eu acredito, né? Então, a tentativa de diminuição da mulher talvez seja por conta disso, né? Por conta da complexidade de entender ou de lidar com pessoas complexas, né, que somos, que têm tanta sensibilidade, que conversam com a natureza de outra forma, que às vezes, né, sem conexão do corpo com o ciclo lunar, por exemplo. A gente menstrua, nosso ciclo menstrual é a cada 28 dias, então se você for ver, a Lua tem um ciclo de 28 dias, então a gente vai abraçando tudo isso e a gente vai podendo fluir com a natureza, a gente vai podendo fluir com o nosso estado.